Imagine uma jovem princesa que, ao tocar o dedo em um objeto amaldiçoado, cai em um sono profundo e só pode despertar anos depois. Parece uma história simples sobre um feitiço e um resgate heróico. Mas e se eu te disser que esse conto esconde uma mensagem poderosa sobre amadurecimento, desejo e o tempo certo para mudanças na vida? Hoje vamos falar sobre o verdadeiro significado por trás da Bela Adormecida e todas as suas representações. A história começa com o nascimento da princesa, que é recebida com alegria por seus pais e pelo reino. Para celebrar o evento, várias fadas são convidadas para conceder dons à criança, representando qualidades essenciais para sua vida futura. No entanto, uma fada é esquecida no convite e depois aparece e lança uma maldição. A princesa, ao completar certa idade, se picará em uma roca de fiar e cairá em um sono profundo. Para começar, é importante entender o contexto do conto. A Bela Adormecida não é apenas uma princesa azarada que foi vítima de uma maldição. Seu destino já estava traçado desde o nascimento. Quando as fadas são convidadas para conceder dons à princesa, uma delas, a fada má ou bruxa, aparece indignada por não ter sido chamada e lança a terrível maldição. Mas por que essa figura aparece em tantas histórias e qual a importância dela nos contos? Assim como o lobo em Chapeuzinho Vermelho, a feiticeira simboliza os desafios inevitáveis da vida e a resistência à mudança. No conto, a presença de fadas, tanto boas quanto ruins, representa a dualidade presente na psique humana e na vida. Enquanto as fadas boas tentam proteger a princesa, a fada má representa os desafios inevitáveis que qualquer pessoa precisa entender para crescer. Esse embate entre forças opostas simboliza o próprio desenvolvimento psicológico, onde tanto experiências positivas quanto negativas são fundamentais para a construção da identidade. As fadas boas, ao concederem dom à princesa antes da maldição, reforçam a ideia de que a protagonista possui potencial para superar sua condição. Já a fada má, ao impor um desafio aparentemente insuperável, atua como um catalisador que acelera o amadurecimento da jovem. Essa dualidade pode ser interpretada como uma luta entre o desejo de permanecer na segurança da infância e a necessidade de crescer e se desenvolver. Mais para frente na história, vemos essa proteção exagerada dos pais da Bela Adormecida, que tentam esconder qualquer fuso de tear do reino para evitar a profecia. E isso reflete indiretamente o medo de que os filhos cresçam. Porém, esse comportamento superprotetor não impede que o destino siga da maneira que tem que seguir. Isso porque a transição da infância para a maturidade não pode ser evitada, apenas adiada. O momento em que a princesa encontra o fuso e espeta o dedo é extremamente simbólico. Esse gesto representa o despertar para uma nova fase, muitas vezes associado à puberdade e ao início da sexualidade. Em algumas interpretações, o fuso é um símbolo ligado à fertilidade, remetendo ao primeiro contato com a descoberta do próprio corpo e do desejo. Mas o mais interessante é o que vem depois. Ao invés de encarar essas mudanças de imediato, a protagonista entra em um estado de dormência. O sono profundo da Bela Adormecida pode ser visto de várias formas. Uma delas é que ele simboliza a espera pelo momento certo para amadurecer. Na vida real, as mudanças não acontecem instantaneamente. Existe um processo de aprendizado e desenvolvimento antes que alguém esteja pronto para enfrentar os desafios da vida adulta. Esse sono também pode ser visto como uma fuga temporária do desconhecido, um período de transição em que a mente e o corpo se preparam para o futuro. Mas e o príncipe? Em muitas versões da história, ele não é apenas um herói romântico que desperta a princesa com um beijo. Ele pode representar o amadurecimento completo, um momento em que a Bela Adormecida finalmente está pronta para acordar para a realidade. O beijo não é um simples gesto de amor, mas o símbolo do despertar para a vida adulta, para a autonomia e para a consciência plena do mundo ao redor. Esse conto, como muitos outros, reflete os desafios da transição da infância para a maturidade e os obstáculos que precisam ser enfrentados nesse caminho. Essas histórias são essenciais para a formação psicológica das crianças, ajudando elas a compreender conceitos complexos de maneira simbólica. Além disso, é interessante notar que contos como esse sempre carregam um elemento de dualidade, o bem e o mal, a luz e a escuridão, a inocência e a experiência. A figura da feiticeira ou fada má não está ali apenas para criar um obstáculo, mas para ensinar que desafios são inevitáveis e que, sem eles, não há crescimento. Em Chapeuzinho Vermelho, o lobo representa a tentação e os perigos do mundo. Em Bela Adormecida, a bruxa representa o medo da mudança e da passagem do tempo. Outra questão interessante abordada indiretamente no conto é o papel do tempo nos contos de fadas. O tempo, em muitas histórias, não é linear como na vida real. Ele pode ser acelerado ou desacelerado de acordo com a necessidade narrativa. No caso da Bela Adormecida, o tempo é suspenso até que a protagonista esteja pronta para despertar. Isso reflete um aspecto psicológico importante. O amadurecimento não acontece no mesmo ritmo para todos, e cada pessoa tem seu próprio tempo para crescer e entender o mundo. A Bela Adormecida possui diversas versões ao longo da história, e cada uma delas apresenta variações que afetam sua interpretação psicanalítica. A versão mais conhecida é a dos irmãos Grimm, que suavizou muitos elementos em relação às versões mais antigas, como a de Charles Perrault, e especialmente a desse cara aí que eu vou deixar na tela.
Na versão desse cara aí que eu deixei na tela, a história possui um tom muito mais sombrio. A princesa, em vez de ser despertada pelo beijo do príncipe, é violentada enquanto dorme e dá à luz a gêmeos. O despertar não ocorre pelo ato do amor, mas porque um dos bebês, ao sugar o dedo da mãe, remove o pedaço de linho que causava o feitiço. Essa versão traz à tona um lado obscuro dos contos de fadas e pode ser vista sob uma ótica psicanalítica, como uma passagem traumática da infância para a vida adulta, o despertar forçado e a violação da inocência. Já na versão de Perrault, além do despertar e o casamento com o príncipe, há uma continuação onde a mãe do príncipe tenta devorar a princesa e seus filhos. Esse trecho menos conhecido adiciona um novo nível de complexidade, simbolizando conflitos com figuras maternas e dificuldades na adaptação ao novo papel na vida adulta. Cada variação no conto reflete os valores e preocupações das sociedades em que foram contadas. A versão dos irmãos Grimm, por exemplo, mantém a essência da transformação e amadurecimento, mas de forma menos brutal do que as versões anteriores. Isso demonstra como as narrativas evoluem para se adequarem aos padrões culturais, mas sem perder seus significados psicológicos centrais. Também podemos fazer um paralelo com outros contos, como Branca de Neve, que entra em um estado de dormência antes de despertar para uma nova fase. Esse elemento recorrente reforça a ideia de que o amadurecimento muitas vezes exige um período de transformação interna antes de se expressar externamente. Na vida real, esse conceito se aplica ao desenvolvimento emocional e cognitivo das pessoas. Cada indivíduo passa por fases de amadurecimento no seu próprio tempo, e a paciência é essencial para permitir que essas mudanças aconteçam de forma saudável. O conto ensina de forma sutil que há momentos para ação e momentos para espera. No fim das contas, Bela Adormecida não é apenas um conto sobre uma princesa amaldiçoada. É uma história sobre mudanças inevitáveis, sobre o medo do crescimento e sobre a necessidade de esperar o momento certo para cada fase da vida. Assim como aconteceu com Chapeuzinho Vermelho, a mensagem desse conto se mantém relevante até hoje. Enfim, gente, acabamos aqui a análise de hoje. Eu estou muito feliz de falar sobre vídeos de animações, análise e narrativa, que são elementos em uma história que eu sempre gosto de ver mais profundamente e entender tudo que o autor queria mostrar ao criar aquela história. Eu tenho muitas ideias de vídeo e muitos projetos em mente. Se você tem alguma crítica ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Outra coisa, esse vídeo teve como base o livro A Psicanálise dos Contos de Fadas. Se você tiver algum interesse em aprender mais sobre o lado psicanalítico de algumas histórias, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e a própria Bela Adormecida, vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhada. Bom, até mais!